E aí galera, tudo bem? Vamos agora falar sobre lugar geométrico. Onde isso é cobrado? IME, ITA, Escola Naval, AFA, EFON, SpaceX. Não sei se cai em outros vestibulares, mas principalmente IME e ITA caem quase todos os anos. Quase todos os anos o IME e ITA cobra lugar geométrico. Escola Naval também gosta bastante, gostava mais antigamente, mas ainda é importante. AFA, EFON, SpaceX eu aconselho estudar porque já foi cobrado, beleza? Então o que seria lugar geométrico? Basicamente é você mesclar números complexos com geometria analítica. Como é que eu faço isso? Você vai ver isso nos exemplos, tá bom? Então vamos lá, vamos entender qual é o conceito do lugar geométrico. O exercício vai falar assim, os exercícios, né, no caso. Dada a equação não sei o que, aí te dá a equação, qual é o lugar geométrico? Aí vai alternativa A, elipse, B, hipérbole, C, circunferência, D, mediatriz. Então, ele pergunta coisas assim, beleza? Então é muito clássico. Você bate o olho e você sabe que tem que usar lugar geométrico porque o enunciado sempre fala. Qual é o lugar geométrico? Isso é sempre assim a pergunta, tá? Então, esse aqui é um exercício muito fácil de você identificar, beleza? Então, geralmente, então, cai o quê? Nos vestibulares, são cobrados circunferência, mediatriz, elipse e hipérbole. Não cai mais nada além disso? Na parte de geometria analítica, números complexos, eu vou explicar na demonstração de tudo isso aqui. Beleza? Então vamos olhar a parte só analítica agora. Só isso. Nos vestibulares, só isso. Claro que Olimpíadas, essas Olimpíadas peruanas, indianas, coisa de maluco, pode se cobrar coisa diferente, mas vestibular, só isso aqui. E aí o adendo que eu queria fazer, o que a gente vai usar disso aqui? A gente está pensando o quê? Geometria analítica. Então quando eu falo de circunferência, você vai ter que pensar em quê? Equação da circunferência. Tem a demonstração no meu canal, mas eu vou fazer a demonstração nesse vídeo também de tudo isso aqui que eu vou precisar. Tudo que eu vou utilizar aqui da analítica e de complexo, eu vou demonstrar para ser usado em lugar geométrico. Então esse vídeo aqui vai ser bem completo. Tá, mas e elipse e hipérbole? Vamos supor que você ainda não tenha estudado o assunto cônicas, que é onde a gente vê isso aqui. Então você já ouviu falar em hipérbole, em elipse, cuidado para não confundir com figuras de linguagem em português, isso aqui é matemática, beleza? Mas você não sabe a equação de uma elipse ou a equação de uma hipérbole. Não sabe trabalhar com excentricidade, coisas do tipo. Não tem problema, relaxa. Fica tranquilo que aqui na analítica, tudo isso aqui, a única coisa que a gente vai precisar é saber a equação de uma elipse e a equação de uma hipérbole. Então para trabalhar com lugar geométrico, se você decorar a fórmula já é suficiente. Só que, obviamente, vocês me conhecem, eu não boto fórmula sem demonstrar. Eu não faço isso, eu não curto isso, não gosto de decoreba, não acho isso legal. Então, eu tô fora dessa ideia. Então, a minha ideia vai ser o quê? Nesse vídeo aqui ainda, demonstrar a equação da elipse, demonstrar a equação da hipérbole, e aí sim a gente vai utilizar a parte analítica junto com complexos para trabalhar com lugar geométrico. Então, fica tranquilo que terá nesse vídeo. Obviamente, eu aconselho você estudar o assunto cônicas futuramente, porque pode ser cobrado em qualquer desses vestibulares. E aí se ele se ele fizer uma pergunta de cônicas, não é lugar geométrico. Então você tem que saber cônicas, você tem que saber calcular a excentricidade e coisas do tipo. Você tem que estar ligado no foco, entendeu? Você tem que estar ligado em cônicas. Então, estuda aí quando você tiver um tempinho, entra na parte de geometria analítica, né? Beleza? Então não é tão difícil assim. Claro, é extenso, mas não, você vai ver que ele assusta mais do que de fato é pesadão, assim, não é não. Tranquilo? Mediatriz aí também a gente vai falar. Então a gente vai utilizar esses casos aqui. Tranquilo? Então agora eu vou apagar o quadro e a gente vai começar aqui nessa ordem. Vamos falar de circunferência, depois de mediatriz, depois de elipse e depois de hipérbole. Só queria falar mais uma coisa antes de começar. Seguinte, para quem quer IME e ITA e tá ligado na minha playlist de bizus de matemática para IME e ITA, a aula número 2 vai sair amanhã, beleza? E vai ser sobre lugar geométrico. Então eu estarei resolvendo 4 exercícios do IME e 4 exercícios do ITA, totalizando 8 exercícios em apenas um vídeo. Ou seja, é bizu pra cacete. Então galera, eu tô trabalhando muito duro aí, fazendo bem organizadinho, bem bonitinho, para você ficar bem safo nisso aí. Então, valeu, assiste lá, vamos agora pro vídeo, vamos falar sobre lugar geométrico. Vamos começar falando da equação reduzida da circunferência, que diz o seguinte: x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado é igual a raio ao quadrado. Mas quem seria esse a
esse B e esse R. X e Y a gente já conhece, mas quem é A, B e R? A e B são as coordenadas do centro da circunferência. Então eu botei aqui, ó, C, centro, coordenadas A e B. E o raio, obviamente, é o raio da circunferência. Então essa é a equação da circunferência, beleza? Vamos demonstrar isso aqui agora. Como é que eu vou fazer para demonstrar isso aqui? Tu consegue ver que eu posso prolongar não, criar mais uma ideia aqui, ó. Isso aqui, ó, seguinte. Vou traçar daqui até lá embaixo. Beleza? Tranquilo. E aqui vou formar um triângulo retângulo, ó. Aqui, ó, 90 graus. Consegue ver o triângulo retângulo aqui, ó? Vou pintar ele de azul. Beleza. E o que a gente sabe? Quanto que vale isso aqui? Não sei. Vou chamar de x. Quanto que vale aqui? Aqui no caso eu teria que ligar daqui até aqui, né? Fazer essa ligação aqui. Quanto que vale esse ponto aqui? Esse ponto aqui eu vou chamar de y. Beleza? Então tu consegue ver que eu tenho um triângulo. Vou botar ele aqui fora. Quanto que mede essa distância aqui? Bom, é tudo que eu andei menos isso aqui, né? Essa distância aqui é tudo isso aqui menos isso aqui. Ou seja, x menos a. Então aqui vale x menos a. Quanto que vale a hipotenusa desse triângulo? Ué, vale o raio, né? E quanto que vale essa distânciazinha aqui? Y menos b. Então, aplica Pitágoras agora. Então, x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado, raio ao quadrado. Então, aí a gente demonstra essa equação reduzida da circunferência. Você viu que é bem tranquilo? Beleza? Então, vamos lá. Agora vamos começar a trabalhar, então. Espero que você tenha compreendido isso aí. Lugar geométrico, vamos falar aí. O que você tem que saber? Que o lugar geométrico de uma circunferência, ele é dessa forma aqui, ó. Módulo de um complexo Z qualquer, menos A mais BI, é igual a uma constante K. Meu Deus, que coisa horrorosa. Quem é Z? Se eu falei que Z ele é um complexo, a gente pode escrever Z da forma x mais y,i. Como assim x mais y,i? Um complexo a gente não escreve da seguinte forma. A mais BI, a gente lembra assim, a gente decora assim, não é? A mais BI. Sim, tá certo. Só que o que isso aqui vai dar? Isso aqui vai gerar um lugar geométrico. E lugar geométrico tem a ver com o quê? Com x e y. Como assim com x e y? Quando você vai usar a minha equação de primeiro grau, por exemplo, você escreve o quê? Y é igual a x mais b. Você nunca escreve, por exemplo, A é igual a, sei lá, MB mais C. Se eu olhar isso aqui, você fica assustado. Então a gente sempre lembra das coordenadas como sendo x e y, né? Então por isso aqui eu falei x mais y, i. Isso aqui na verdade é o A mais BI. Só que como eu já tenho A mais BI aqui, eu não escrevo porque senão ficaria igual e não pode ser igual. Quer dizer, pode ser igual, mas pode ser que não seja igual. Entende? Então, não é isso, tá? Tranquilo? Então a gente escreve daquela forma ali. Só que, vamos ver um exemplo na prática de como é que pode ser cobrado isso nas provas. Vem lá, te dar um exemplo, o seguinte, exemplo. Z menos 3 mais 4i, isso é igual a 64. E aí vem e pergunta assim, qual é o lugar geométrico dessa equação? E aí, o que você responde? A resposta seria de cara a circunferência, porque você vai lembrar disso. Tá vendo que tá igualzinho? O A igual a 3, o B igual a 4 e o K igual a 64. Então você está vendo ali que se eu substituísse, ficaria o quê? Módulo de Z menos. No lugar de 3 vou escrever A, mais no lugar de 4 vou escrever B, e no lugar de 64 vou escrever K. Caiu justamente naquilo ali. E toda vez que cair nisso aqui, o lugar geométrico é uma circunferência. Calma, eu vou provar isso para você, eu vou te mostrar, a gente vai expandir isso, a gente vai visualizar por que isso aqui é uma circunferência. Calma, só estou falando que se cobrar o exercício, é assim que você faz.
Então, na verdade, o problema morre em 10 segundos, cara, ou em menos até. Você é de olho, olhou isso aqui, pô, circunferência. Mata a questão. Marca o X no lugar certo. Sem conversa. É por isso que é legal você dominar essa teoria aqui. A maioria dos exercícios dá pra resolver sem essa teoria aqui. Dá pra resolver só com isso aqui. Só que, porra, você teria que transformar isso aqui nisso aqui. E isso demora, né? Imagina eu pegar esse exemplo e tentar transformar isso nisso. Pra provar que é uma circunferência. Demora pra caralho. Então, lembrar disso aqui na hora da prova e resolver o problema em segundos é muito interessante, né? Beleza? Só que eu queria falar aqui que você tem que ter um cuidado. Qual seria o cuidado que você tem que ter? Por exemplo, se ele escreve assim, vou te dar um exemplo desse tipo aqui, ó. Z mais menos 2 mais 3i é igual a 4. E aí? Isso aí. Espera aí, módulo. Nesse caso aqui, o lugar geométrico é uma circunferência? Ah, Xande, acho que não, porque aqui tem mais e aqui é menos, né? Cuidado, você tem que se ligar nisso. Isso aqui é uma circunferência. Como assim? Eu posso melhorar isso aqui. Você sabe o quê? Menos com menos dá mais, né? Então, qual a ideia que você tem que ter aqui? Qual a malandragem? Que Z menos o que está dentro. Então tem que ter cuidado, que você tem que ficar ligado em transformações. Então isso aqui pode ser escrito da seguinte forma, né? Menos 2 menos 3i igual a 4. E aí a gente volta a ser esse caso aqui, igualzinho. Sendo A igual a 2, B igual a menos 3 e o K igual a 4. Então fica muito ligado nisso, cara. Cuidado, esse exemplo aqui, sim, é esse exemplo aqui, só que o mais está fora. Então você tem que só inverter o sinal, botar menos aqui e multiplicar o que está dentro por menos. Você vê que eu botei 2 e menos 3i no final. Tá certo? Então muito cuidado com essas transformações malucas aí. Beleza? Ok. Tá, mas agora vamos ver por que isso aqui cai numa circunferência. Por quê? Né? Eu acho interessante a gente saber. Eu acho... Você tem que decorar isso aqui para resolver rápido o problema, mas agora vamos entender o porquê. Então vou pegar um exemplo de novo. Exemplo. Z menos A mais B, vou pensar aí 2 mais 3i, isso é igual a 64. Tá? Como que eu transformo? O objetivo então vai ser o seguinte, se você quiser demonstrar isso aqui de maneira formal, a ideia é você transformar isso nisso, né? Só que a gente vai fazer o contrário. A gente vai pegar a resposta e vai transformar na pergunta. Beleza? A gente vai fazer o contrário aí. Então a gente vai pegar isso e vai transformar nisso. Beleza? Como é que eu vou fazer isso? Primeira pergunta que eu te faço. O que é módulo? Esse módulo, o que significa módulo? Pelo amor de Deus. Se você é aquele cara que pensa que, sei lá, módulo de menos 4, módulo de 4. 4, 4. Então, o módulo serve para quê? O módulo serve para o número ficar positivo. Não, cara, não pensa assim. Não pensa assim, sério. Pensar assim é uma maneira errada de pensar. Você tem que pensar sempre em módulo em distância. Pensou em módulo? Pensou em distância. Então, ó, pensou em módulo? Pensa em distância. Pelo amor de Deus, sempre, sempre. Tanto você vai ver em números complexos, a gente tem uma fórmula lá para o módulo de um complexo que é uma distância, que a gente vai ver isso aqui agora. Então pensou em módulo, distância. Como assim? Por quê? Vamos lá, vamos pegar um eixozinho aqui, ó, 0. Aí aqui eu tenho 4 e aqui eu tenho o menos 4. Qual a distância de 0 até 4? 4, né? Então essa distância aqui vale 4. Qual a distância de 0 até menos 4? Existe distância negativa? Não, a distância de 0 até 4 é 4. Então quer dizer que o módulo de menos 4 é 4, porque a distância de 0 até menos 4 é 4. Então isso é módulo, entendeu? Então o módulo é uma distância. É muito importante você ter esse pensamento, principalmente em números complexos. Porque o módulo que tem em complexos e o módulo que tem em qualquer outro lugar é a mesma coisa, cara. Tá certo? Então na verdade o que eu tenho aqui é uma distância. Beleza. Vamos olhar agora para números complexos. Eu tenho aqui o eixo do quê? Real e imaginário, né? Imaginário e o eixo real. Certo? Vou traçar aqui um ponto P de coordenadas AB. Por que AB? Por que AB? Porque a gente fala que Z é igual a A mais BI, né? A gente lembra assim, sempre para um complexo Z é igual a A mais BI. Então isso aqui vale aqui, né?
E aí eu quero saber o módulo de um complexo. Como é que eu faço o módulo de um complexo? Módulo não é a distância? Então vai ser a distância da nossa origem até o nosso ponto P variável. Então eu chutei que esse ponto P tem coordenadas A e B. Pode ser qualquer, A e B pode ser qualquer coisa, então vale dizer isso. Então o módulo vai ser isso aqui, ó, essa distância aqui, que a gente chama até ele de ρ. A gente chama isso de ρ, né? Então o módulo de um complexo é o ρ, que é esse cara aqui. Então o que a gente vai fazer aqui, ó, é o teorema de Pitágoras. Tá certo? Vamos lá. Tá vendo que tem um triângulo ali? Vou anotar esse triângulo aqui. Então eu tenho aqui ó, o módulo do complexo. Aqui até aqui vale B, né? E aqui até aqui vale A. E aí é só fazer Pitágoras. Por Pitágoras, o que eu posso falar? Isso aqui é igual a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Então é isso aqui que a gente faz. Isso aqui é o módulo de um número complexo. Uma distância, cara. É uma distância. Beleza? E agora, o que a gente vai fazer? Então aqui dentro eu tenho um módulo de um Z. Um Z diferente, obviamente. Então a ideia é pegar isso aqui e misturar com isso aqui. Como é que eu vou fazer isso agora? Vamos pensar. Se eu não falei que esse módulo, isso aqui, o módulo de alguma coisa, de um complexo, é igual a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado, o que eu vou poder falar aqui? Vamos lá. Na verdade aqui o Z, quem é Z? X mais Y, I. Então eu vou escrever aqui, ó, x mais yi menos 2 mais 3i. Isso é igual a 64. Então agora, o que eu posso fazer? É menos aqui, né? Perdão. Agora sim. O que eu posso fazer aqui? Vou modificar um pouquinho as coisas aqui dentro. X menos 2, certo? Vou tirar esse parênteses aqui, então vai ficar menos 2 vezes menos mais. Então aqui, menos e menos. Vezes não, só melhorando isso aí, tirando parênteses, tá certo? Então vou juntar x menos 2, mais, tá vendo que tem i nos dois lados, eu posso botar em evidência? Então eu vou botar mais y menos 3 vezes i. Isso é igual a 64. Tá certo isso, né? Só modifiquei. E aí o que eu tenho aqui? Esse x menos 2, eu vou chamar ele de a. Esse y menos 3, eu vou chamar ele de b. E aí o que acontece? Então o módulo de a mais b vezes i é igual a 64. Só que a mais bi é o z, né? Z é a mais bi. Então o que eu tenho aqui dentro é módulo de z igual a 64. Consegue ver? Certo? Então vale dizer o quê? Vale dizer que isso aqui é a mesma coisa que fizer a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Então vamos lá. Isso aqui é a raiz de a ao quadrado mais b ao quadrado. Só que a é x menos 2. Então vai ficar o quê? X menos 2 ao quadrado mais, dentro de uma raiz, né? Não pode esquecer. Mais b ao quadrado, y menos 3 ao quadrado. Dentro de uma raiz. Então isso aqui é igual ao quê? É igual ao nosso 64. Certo? E aí o que eu posso fazer agora ainda? Eu posso elevar os dois lados ao quadrado. Por que eu vou fazer isso? Para poder cortar a minha raiz aqui. E aí eu chego em quê? X menos 2 ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado é igual a 64 ao quadrado. Deixa eu ver se pegou tudo a câmera aí. Pegou, né? E aí o que você consegue visualizar? Isso aqui representa o quê? Uma circunferência. Como assim isso representa uma circunferência? X menos 2, x menos a. Então o a é 2. Mais y menos b, y menos 3. Então o b é 3. Isso é igual a 64 ao quadrado, raio ao quadrado. Então raio vale 64. Então isso aqui que a gente achou, ó, esse primeiro exemplo aqui, ó, z menos 2 mais 3i igual a 64 em módulo, é uma circunferência de centro A e 3, né? Centro 2 e 3 e raio 64. Caraca, mano. Conseguiu entender isso aqui? Isso aqui é isso aqui, ó. Raio 64, B, o A, 2. Cara, esse bizu é muito maneiro, né? Então a gente tem aí que o centro vale 2 e 3, né? É uma circunferência de centro 2 e 3 e raio 64. Então o exercício pode perguntar, supondo ser uma circunferência, diga o centro e o raio. Então você vai responder isso. Você viu que a gente fez todos os procedimentos e respondeu.
Mas, Alexandre, demorou tanto para responder isso, você teve que desenvolver essa ideia aqui de módulo para depois jogar e chegar nesse valor. Então, cara, você percebe que demorou muito porque eu peguei isso e transformei nisso, né? Então a ideia que eu fiz foi pegar isso e transformar nisso. Isso demora muito. Seria muito bacana se eu conseguisse resolver o exercício só olhando para isso, sem ter que transformar. Ou seja, você viu que a gente demorou alguns minutos para resolver aquilo, uns 3 minutos mais ou menos, só para resolver. Se você fizer, tô falando você no papel, concentrado, você vai demorar uns 2 a 3 minutos para transformar isso nisso. Pô, seria muito legal se eu conseguisse resolver um problema que teoricamente é complicado em 5 segundos, né? Seria muito pica. Será que é possível? Claro que é. Porque a gente viu, pelo desenvolvimento, transformando isso nisso, que a gente chega no centro 2 e 3 e raio 64. Não foi? A gente chegou aqui 64, aqui o 3, aqui o 2. Só que como é que eu faço diretamente? Só olhando o problema. Então só olhando, dá pra resolver de cabeça. Você olha, marquei a resposta, de cara. Cara, aqui eu não falei que era A? Marca aí, A igual a 2. Aqui não era o B? B igual a 3. O K, raio igual a 64. O K é igual a raio, que é igual a 64. Então você responde em 5 segundos. É só você olhar e lembrar disso aqui. Então o centro, você olhou isso aqui. Bom, Z menos A mais BI é igual a um K, circunferência. Agora vamos descobrir o centro e o raio. O centro vai ser o quê? Né? Z menos A mais BI, o centro vai ser centro AB. Então o A, 2, B, 3. Então o centro, 2 e 3. E o raio, ele é igual ao K. Eu só não botei R aqui para não dar spoiler, né? Então eu botei um K, uma constante. Na verdade o K, ele é igual ao raio, 64. Então essa aqui, só olhando para isso aqui, você já conseguiria responder que o centro é 2 e 3 e o raio é igual a 64. Então olha que ridículo, cara. Caramba. Em 5 segundos você resolve, sem escrever, só você olhou, tá, já sei a resposta. E daquele outro jeito a gente o quê? Desenvolveu isso, nisso demorando minutos. Então eu só queria te mostrar que realmente isso vale isso. Só que você vai resolver o problema dessa forma que eu fiz agora, em 5 segundos, beleza? Então vamos formalizar isso aqui. Como é que eu formalizo? Como é que eu escrevo isso de maneira bonita? Formalizando eu posso falar o seguinte. Escrever de preto aqui. Distância. Já vou explicar o que eu vou escrever aqui. Ó. De um ponto variável x e y até o centro CAB é igual ao raio, né? Ao raio, sendo K igual ao raio. Então aqui, ó, a forma formal de falar, de escrever, de falar isso aqui, ó. Essa é a forma formal. Vamos agora falar de mediatriz. Mediatriz é o lugar geométrico dos pontos que equidistam de dois pontos A e B distintos. O traçado da mediatriz determina, consequentemente, o ponto médio de um segmento AB. Tá, não quero nem saber o que está escrito aqui. Vamos para a prática. Só queria formalizar. Na prática, que a gente vai trabalhar a mediatriz aqui, ó, num segmento de reta. Você vê que ela é perpendicular e ela divide esse segmento de reta ao meio. Então eu posso falar que M, essa coordenada N, ela é o quê? A mais B dividido por 2. A é o quê? Por exemplo, aqui se eu chamar de AB e B, sei lá, de CD, o que eu posso falar? Eu posso falar que as coordenadas de M é igual a as coordenadas de C, de A, mais as coordenadas de B dividido por 2. A gente vai estar utilizando isso aqui no final do exercício, tá? Então só isso aí que eu queria falar mesmo de mediatriz antes de a gente começar. Então a gente vai precisar dominar o assunto de geometria analítica aqui, galera. Porque se eu ficar demonstrando as coisas de geometria analítica aqui, essa aula vai ficar muito gigante. Sério, não dá pra ficar demonstrando analítica aqui. Então, por favor, domine. Se você não domina ainda geometria analítica, dá uma estudada legal. E aí você vem assistir esse vídeo que a gente vai ter que fazer uns conceitos maneiros aí de analítica, tá? Mas tenta assistir, caso você, mesmo se você não domine analítica, tenta assistir e entender isso aqui. Beleza? Então, vamos lá. Vou estar apagando isso aqui.
para a gente começar. Vou fazer uma rápida revisão aí. Geometria analítica, como eu falei, revisão. Não vou estar demonstrando não, vou estar revisando aqui. Equação geral da reta. O que é isso? Você já deve ter visto, vou supor que você já saiba analítica. Então, AX mais BY mais C é igual a zero. Essa é a chamada equação geral da reta. Temos também a equação reduzida da reta, né? Y é igual a AX mais B. Equação reduzida. Só que em geometria analítica, a gente geralmente escreve isso diferente. Em vez de AX mais B, a gente escreve esse A como sendo M e esse B como sendo um Q. Só que é a mesma coisa, a gente escreve isso aqui, ó, MX mais Q. Isso em analítica, tá? Então eu vou usar a ideia de analítica. Mas é a mesma coisa, tá? E quem seria esse A, né? Que agora é o M, e esse B, que é o quê? A gente chama esse M de coeficiente angular. E o que, como você já deve saber, é o coeficiente linear. Tá certo? Beleza. Vamos lá, vamos dar uma revisada em coeficiente angular. O que a gente fala sobre ele? Se eu tenho aqui, ó, x e y, aí eu vou formar aqui, ó, um triângulo. Um triângulo não, uma reta com ângulo θ. O que a gente fala? A gente fala que o coeficiente angular m é igual a tangente desse ângulo θ. Certo? E outro jeito que a gente pode calcular também é o chamado ioiô michichô, né? Muita gente deve conhecer. Y menos y0 é igual a mx menos x0, justamente porque é tangente, né? Então eu poderia passar dividindo, ficaria o quê? Coeficiente angular é igual a y menos y0 sobre x menos x0. É fácil demonstrar isso aqui. Só você formar um triângulo aqui, ó, aí você chama aqui de y menos y0, aqui de x menos x0, e faz a tangente dele, que é o oposto sobre adjacente, né? Então ficaria y menos y0 sobre x0 é igual a m, que é a tangente de θ. Então a gente já demonstrou aqui, expliquei a demonstração. Tá bom? Então isso que a gente vai estar utilizando isso aí. Essas ideias, deixa eu apagar aqui. Vamos ver mais alguma coisa. Equação geral da reta e equação reduzida da reta. Eles representam a mesma coisa? Sim, com certeza, né? Isso aqui eu só reduzo, né? Como assim você só reduziu? Me mostra isso. Vou te mostrar isso aqui caso você não saiba. Vou te mostrar para fazer mais sentido para você. Porque como a gente trabalhou com a equação reduzida da reta aqui, eu quero na verdade trabalhar com a geral a partir daqui. Então vou te mostrar aqui, ó. Eu tenho AX mais BY mais C igual a zero. Vamos isolar esse BY, então vai ficar o quê? BY é igual a menos AX menos C. Agora passo B dividindo, então Y é igual a menos AX sobre B menos C sobre B, certo? Pega esse menos C sobre B e chama de uma letra B. Pega esse menos A sobre B e chama de Q, perdão. Chama de Q. E chama esse menos A sobre B de M. O que eu tenho então? Y é igual a não. É mania já do A, né? Chamei de M. M vezes X mais Q. Por que não é menos Q? Porque aqui tem um mais, menos, eu chamei menos C sobre B de Q. Então mais Q. Então essa aí é reduzida. Então viu por que é reduzida? Representa a mesma coisa. Então, vamos lá. Olhando para a mediatriz, como é que é o lugar geométrico dela aí que a gente trabalha? Essa coisa feia aqui. Essa coisa feia aqui. A gente fala que o módulo, né? O complexo Z, sendo Z igual a x mais y igual ao anterior, o da circunferência. Isso aqui é a circunferência praticamente. A circunferência dizia o quê? A gente falava que Z menos A mais BI era igual a um K, sendo centro de uma circunferência AB e o raio era igual a esse K. Não era isso que a gente viu anteriormente? Então, agora na verdade você vai pegar esse cara aqui que estava na circunferência, em vez de igualar um K, você vai igualar um cara igualzinho a ele, só que com outro, como se fosse outro centro, né? Em vez de A e B, você chama de CD, sei lá. É uma forma para decorar. E isso determina uma reta. Mais do que uma reta, determina uma mediatriz. Só que primeiro vamos ver se realmente isso aqui é uma reta. Como é que eu vou fazer isso? Vamos fazer isso da maneira leiga, ou seja, da maneira burra. Como é que eu faço da maneira burra? Vou ter que desenvolver isso aqui. Então vamos desenvolver. Então o objetivo é provar que isso aqui representa isso aqui. Vamos fazer isso bem rápido, tá? Para a sala não ficar grande, porque eu ainda quero fazer um exemplo de mediatriz. Então vamos lá. O que eu tenho aqui? Ó? Módulo de Z menos A mais BI é igual a módulo de Z menos C mais DI.
Só que o que você sabe? Isso aqui representa o quê? Um complexo e um complexo. Se representa um complexo, a gente sabe que a gente pode usar módulo como sendo a ao quadrado mais b ao quadrado. Não é isso? Tá certo? Então, vamos lá. Só que z é quem? X mais y. Então, vou botar aqui dentro. Módulo de x mais y menos a menos bi, né? Já diretamente aqui, é igual a z menos... z não. X mais y menos c menos di. Agora vamos juntar o que dá para ficar bonitinho. X menos a mais, botar o i em evidência aqui, y menos b, melhor botar ao contrário, né? Y menos b vezes i. Y menos b vezes i é igual a x menos c, cheguei a embolar aqui, mais y menos d vezes i. Aí agora sim, né? Isso aqui caiu no quê? Isso aqui eu posso chamar de A e aqui eu posso chamar de B. Então caiu o quê? A mais BI. Você sabe que um complexo ele é A mais BI. É a mesma ideia que a gente usou na circunferência, tá? Então vamos fazer isso aí. Isso vale a mesma coisa. Chama isso aqui de A, isso aqui de B, vale a mesma coisa. Então a gente pode escrever isso aqui como? Assim, né? Vamos lá. Então raiz quadrada de A ao quadrado. Só que lembra, quem é o A ao quadrado? Seria o x menos A, né? Isso aqui é o nosso A. Então x menos A ao quadrado mais B ao quadrado. Quem seria o nosso B? Y menos B. Né? Não é A mais B vezes I. Então isso aqui é B. Y menos B ao quadrado, raiz. Isso vai ser igual a raiz quadrada de x menos C ao quadrado mais Y menos D ao quadrado. Olha que merda, cara. Porra, resolver por bizu vai ser 1000 vezes melhor. Então se tem raiz desse lado, pelo menos isso para facilitar a nossa vida. Então a gente chegou onde aí? X menos A, vou escrever aqui, né? X menos A ao quadrado mais Y menos B ao quadrado é igual a X menos C ao quadrado mais Y menos D ao quadrado. Nossa, mano. Aí, vamos resolver isso aqui o mais rápido possível agora. Vamos dar uma de ninja agora para resolver. Preparados? Partiu! X ao quadrado menos 2ax mais a ao quadrado mais y ao quadrado menos 2by mais b ao quadrado é igual a x ao quadrado menos 2cx mais c ao quadrado mais y ao quadrado menos 2dy mais d ao quadrado. Tem y ao quadrado dos dois lados aqui, ó. Tem x ao quadrado dos dois lados, posso cortar. Beleza, o que sobrou aqui, ó? Menos 2ax. Aqui tem menos 2cx, vou para lá somando mais 2cx. Aqui tem menos 2by, menos 2by para cá. Tem o que? Menos 2dy passa somando mais 2dy, mais a ao quadrado mais b quadrado, menos c quadrado menos d quadrado é igual a 0. Vamos botar x em evidência aqui então. Menos 2a mais 2c vezes x mais 2d menos 2b vezes y, botando em evidência também, mais a ao quadrado mais b quadrado mais c quadrado mais menos aqui, menos d ao quadrado é igual a 0. Foi. Vamos chamar isso aqui tudo de A. Chamei de A. Chamar tudo isso aqui de B. Chamei de B. E chamar todo o resto de C. O que acontece então? A vezes X mais B vezes Y. E o resto tudo é C mais C é igual a 0. Então, de fato, aí a gente chega que isso é uma reta. Ufa! Caramba! Se você quiser fazer com paciência e com calma, então a gente tentou fazer bem rápido aqui, para esse vídeo não ficar gigante. É porque você já sabe resolver isso aqui, mas tentei fazer de jeito maneiro. Então a gente de fato prova que isso aqui representa uma reta, mas a gente ainda não provou que isso aqui representa uma mediatriz. Que além de uma reta, representa uma mediatriz. Como é que a gente vai ver isso? Vamos fazer um exemplo numérico para chegar onde a gente de fato quer chegar e ficar trivial. Então coloquei esse exemplo aqui, vamos resolvê-lo. Então primeiro vamos via força bruta. A gente vai chegar nessa equação aí, vai tentar identificar por que ela pode ser uma mediatriz. E depois a gente vê como é que a gente faz de maneira bisurada. Só antes que eu tinha que dizer. Se a questão vem um exercício, fala lá, letra A, o lugar geométrico é uma hipérbole. Letra B, uma elipse. Letra C, uma reta. E letra D, circunferência. E ele vem aqui e te dá, na verdade, uma equação assim, ó. Tananã é igual a tananã.
desse tipo aqui, né? Obviamente, Z menos A mais BI igual a Z menos C mais DI. Cara, você já marca logo reta. Beleza? Se for igualdade de módulo assim, e marca reta. Não tem conta, não tem que fazer conta. Você não tem que ficar provando que isso aqui é uma reta toda hora. Não tem conta. Chega e marca a alternativa. O problema é quando, em vez de ele falar C reta, ele fala o seguinte aqui. Letra C. Mediatriz. Beleza, calma. Se for só mediatriz, ainda até dá pra safar, né? Porque é reta, tranquilo. Só que aí fala assim, mediatriz de um segmento tal. Aí fala aqui, no segmento tal, e a letra D também é mediatriz de alguma coisa. Mediatriz de alguma coisa, por exemplo. E aí, qual é a resposta? Então você tem que resolver, tem que fazer conta, entendeu? E força bruta não é a saída é usar o bizu. E na maioria das vezes, obviamente, vai ser uma parada desse tipo aqui, onde você tem que saber, cara. Raramente vai falar que é uma reta. Claro, tem exercícios que são retos. Mas geralmente ele vai querer saber, cara, mediatriz de que segmento, como é que é a equação, vai querer saber informações além do fato de ser uma reta. Então por isso que é importante dominar esse bizu, saca? Senão era só pensar, módulo igual a módulo nesse modelo, reta. Mediatriz, então vou sempre marcar mediatriz. Não, não é bem assim. As questões desembolam. Pô, a banca não é burra. Então ela sabe que, além desses bizus, você tem que ter um bom raciocínio, beleza? Então vamos lá. Z igual a x mais y, i. Como é que eu faço na força bruta aqui? Vamos lá, módulo de x, né, mais y, i, menos 2 menos 3i é igual a x mais y, i, menos 4 menos 5i. E aí qual é a ideia? Você sabe que isso aqui recai no A mais BI. Vamos lá. X menos 2 mais y menos 3 vezes i. A ideia é sempre a mesma na força bruta. X menos 4 mais y menos 5 vezes i. E aí de novo, A mais BI. Então vale dizer que módulo de Z igual a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Sendo isso A, isso B, isso A, isso B. Então fica aqui, raiz quadrada de x menos 2 ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado é igual a raiz quadrada de x menos 4 ao quadrado mais y menos 5 ao quadrado. Certo? Então, raiz dos dois lados, adeus. Então, a gente fica aqui x menos 2 ao quadrado. Deixa eu tirar aqui. Ó. Pum. Isso aqui é igual a isso aqui. Beleza, e agora? O que eu faço? Desenvolve, cara. É aquilo, de novo. É uma furada isso aqui, né? Mas vamos lá, vamos fazer aí. Vamos desenvolver. Vou apagar aqui, pra gente ganhar espaço. X menos 2 ao quadrado vai ficar o quê? X ao quadrado menos 4x mais 4. Mais y ao quadrado menos 6y mais 9. Estou fazendo aqui produto notável, a x quadrado menos 2 vezes x, beleza? É igual a x ao quadrado menos 8x mais 16 mais y ao quadrado menos 10y mais 25. Será que eu errei alguma conta aqui? X ao quadrado menos 2x, isso, 8x mais 16 mais y ao quadrado menos 10y mais 5 ao quadrado 25, certo? Beleza. E aí, x quadrado corta com x quadrado. E y quadrado corta com y quadrado. Sobra o quê? Menos 4x mais 4 menos 6y mais 9. Vou trazer tudo para a direita e para a esquerda. Então eu teria menos 8x ficando mais 8x. Eu tenho 16 ficando menos 16. Menos 10y ficando mais 10y. E mais 25 ficando menos 25. Isso é igual a zero. Agora a gente melhora aí. Menos 4x mais 8x vai dar quanto? 4x, né? Então 4x menos 6y mais 10y, 4y. Mais 4 mais 9, isso vai dar 13. 13 menos 16 dá menos 3. Menos 3 menos 25 menos 28, não é isso? Isso é igual a zero. Acho que não errei conta aí não. Vou dividir tudo por 4. Dividindo tudo por 4 eu tenho o quê? X mais y, né? Tudo por 4. 4 corta 4, aqui.
28 dividido por 4 dá 7, né? Então x mais y menos 7 é igual a 0. Então eu posso falar que x mais y é igual a 7. E isso aqui é uma equação de uma reta, né? Porque é do tipo y igual a x mais b. Como assim? Isolo y. Y é igual a 7 menos x, ou seja, menos x mais 7. Ou seja, y é igual a menos 1 vezes x mais 7. Então o a seria o menos 1 e o b seria o 7. Então de fato isso aqui é uma reta. Tranquilo? Tranquilo? Então é isso aqui que seria a resposta, talvez, se ele pedisse a reta, por exemplo. Mas e agora? Como é que eu vejo que isso aqui é de fato uma mediatriz, né? Vamos usar agora pelo bizu. Vamos ver uma parada de geometria analítica agora. Guarda esse valor para mim. X mais y é igual a 7. Lembra dele. Vou apagar aqui, mas lembra que x mais y é igual a 7. Olha o que a gente vai fazer agora. Vamos lembrar outras duas coisas de analítica importantes. Que é o seguinte. Se tem retas paralelas, o que eu posso falar delas? Que elas possuem o quê? Mesmo coeficiente angular. Então, se a reta aqui for a reta R e essa aqui é S, a gente fala que o coeficiente da reta R é igual ao coeficiente angular da reta S, né? Já que elas têm a mesma inclinação em relação ao eixo. Então isso aqui é bem análogo, é bem direto, bem fácil de ver. E quando eu tenho retas perpendiculares entre si, R e S, a gente fala o quê? A gente fala que o coeficiente da reta R vezes o coeficiente da reta S é igual a menos 1. Você tem que saber isso. Eu disse que tem que saber geometria analítica, porque demonstrar isso aqui não é tão difícil, mas demora um pouco. Então, isso aqui vai ser importante. Quando é perpendicular, vale isso. E quando não vale nenhum dos dois, a gente tem retas concorrentes, onde elas não são paralelas e o ângulo não é 90 graus. Então, isso aqui é o mais importante, tá? Isso aqui, a gente não vai usar isso aqui nesse exercício, não. Isso aqui a gente vai usar. Então, tá. Vamos lá, então. O que eu vou fazer aqui? Lembra que eu falei na parte de circunferência que módulo está ligado a uma distância? Então, aqui o que a gente pode falar? A gente pode falar que a gente tem um ponto variável x e y, que está relacionado ao z, até, né, já que é menos, até um ponto 2 e 3. Aqui, ó, o A e o B. Lembra dessa ideia? A e B. Então, aqui a mesma coisa. Ponto x e y até 4 e 5. Tá certo? E o que seria a mediatriz? Que a gente falou, ó. Fórmula 1 de 90 aqui, essa aqui seria a mediatriz, tá? Essa é a mediatriz. E o que a gente pode falar aí? Se eu chamar a reta mediatriz de M... De M não, vou chamar de... Não, vou chamar de Mzinho. Mzinho não, Mzão é melhor mesmo, para não confundir com coeficiente angular. Mzão e essa aqui reta R. O que eu posso falar disso aqui? Posso falar que o coeficiente angular da mediatriz vezes o coeficiente angular dessa outra reta, já que são perpendiculares, vale quanto? Menos 1 que eu falei ali, né? Beleza? Então essa informação aqui é importante. Só que o que a gente pode falar de mediatriz também? Se eu chamar aqui de A, aqui de B, é ponto médio, né? M é ponto médio aí desse segmento de reta, tá? Então o que vale sempre? Sempre essa distância aqui, isso aqui vai ser iguais, ou seja, vai formar o que? Um triângulo isósceles, tá? Tá certo? Então isso é importante você saber isso aí. Por isso que mediatriz é o lugar geométrico disso aí. Beleza? Mas vamos lá, vamos entender agora onde que eu quero chegar. Vamos pegar então uma reta qualquer, já que não faz diferença. A até B. Só que quem é A? O A, 2 e 3. Quem seria o B? 4 e 5. Então a nossa mediatriz é o lugar geométrico, não é? Eu falei, será que é mesmo? Vamos ver. Lembra que onde a gente chegou? X mais y é igual a 7. A gente vai ter que encontrar isso de alguma forma aí, beleza? Se não der isso, é porque tem alguma coisa errada. Porque não é mediatriz aqui então. Então olha aqui. Mediatriz. O que eu posso falar então? Lembra? Ponto médio. Então eu posso pegar coordenadas. Coordenada A, lembra? Mediatriz é o quê? Escrevi lá no início da aula. A mais B sobre 2, já que é ponto médio. Então coordenada A, 2 e 3, mais coordenada B, 4 e 5, dividido por 2. E como é que eu resolvo isso então? Mediatriz vai ser igual ao quê? Abscissa com abscissa, 2 mais 4, 6. Sobre ordenada coordenada, 3 mais 5, 8. Divide por 2. Então eu vou ter que a mediatriz é o quê? 6 dividido por 2, 3. 8 dividido por 4, 8 dividido por 2, 4. Então a mediatriz aqui, ó, M, ela é o quê? Coordenadas 3 e 4.
certo? Então já achei os pontos que eu estava precisando para a mediatriz. E agora o que eu sei também? Que isso aqui é válido. Só que quanto que vale o coeficiente angular da reta R? Como é que eu faço isso? O coeficiente angular da reta R vai ser o quê? Lembra que eu falei que ioiô me xixô? É isso aqui. Então a gente vai estar utilizando isso agora. Quem seria o y? Y de B, por exemplo. Eu posso escrever aqui, ó. Então, y de início é o y de A e o fim de B, x de B menos x de A. Então eu posso falar coeficiente angular. Isso da reta R, não é? Essa aqui não é a reta R? É a reta R. Essa é a mediatriz. Então tem que ser da reta R. É o A, o final é o B, o inicial é o A. Reta R. Então isso só vale para a reta R. Isso que eu vou escrever agora, tá? Essa fórmula vale sempre. Então tá. 5 é o y de B. Menos o y de A, 3. Sobre x de B, 4. Menos x de A, 2. Isso é igual ao coeficiente angular da reta R. 5 menos 3, 2. 4 menos 2, 2. 2,2, 1. Então a gente chegou que o coeficiente angular da reta R vale 1. Então esse valor eu posso botar aqui dentro, né? Então o coeficiente angular da mediatriz vezes isso aqui que vale 1 é igual a menos 1. O que isso significa? Que o coeficiente angular da nossa mediatriz nesse exemplo vale menos 1. E aí isso é muito importante pra gente. Por quê? Vamos lá. Se eu tenho coeficiente angular, como é que é a equação reduzida da reta? Y é igual a mx mais q. Só que m é menos 1 no caso. Então y é igual a menos 1 vezes x mais q. Só que como é que eu vou encontrar q agora? Bom, eu vou usar esse ponto aqui. Isso aqui não é reta mediatriz. Então eu tenho que o x aqui vale 3 e o y vale 4. E aí eu consigo achar o q, né? Então o x igual a 3 vai ficar o quê? O y vale 4. Então 4 é igual a menos 1 vezes x, 3, mais q. Então q é igual a quê? 4 igual a menos 3, passo para lá, 4 mais 3. Então a gente chega que o q vale 7. E se o q vale 7, substituindo aqui, menos 1 é a mesma coisa que não precisa nem botar 1, pode ser a menos x, né? Menos x. Mais o q é 7, então mais 7. E aí o que eu posso falar então? Passando o x para lá somando, x mais y é igual a 7. Aí ó, não era isso que a gente tinha encontrado antes? Então a gente encontra a mesma coisa aí usando a ideia de mediatriz, beleza? Então eu só queria fazer bem essas ideias para você ver. Então agora a gente vai falar de, não sei se é elipse e hipérbole, então não lembro qual ordem que eu coloquei, mas eu vou fazer aí agora. E espero que você tenha gostado e entendido bem esse raciocínio. E relaxa que, calma, eu vou fazer exercícios de fixação de tudo isso que eu estou falando. Estou explicando a teoria e tudo mais, mas você vai entender muito bem isso aqui nas aplicações dos exercícios do IME, do ITA, da Escola Naval, da AFA, da EFON, da SpaceX. Então, valeu! Galera, o vídeo está ficando gigante, então eu vou fazer uma parte 2 para hipérbole e elipse, beleza? Valeu!